Os Jogos Olímpicos. Estas duas palavras evocam uma sensação de entusiasmo, competição e união global. Desde suas origens ancestrais na Grécia até o espetáculo moderno que conhecemos hoje, os Jogos Olímpicos embarcaram em uma jornada extraordinária, evoluindo e se adaptando, permanecendo fiéis aos seus valores essenciais. Vamos explorar o profundo impacto dos Jogos na sociedade, na cultura e na política, examinando como eles refletiram e moldaram o mundo ao nosso redor. Junte-se a nós nesta jornada cativante através do tempo, celebrando o legado duradouro dos Jogos Olímpicos. A história dos Jogos Olímpicos começa na Grécia Antiga, na terra sagrada de Olímpia. Ali, em meio a colinas verdejantes e olivais, os antigos gregos se reuniam a cada 4 anos para homenagear seu deus supremo, Zeus. Os primeiros Jogos Olímpicos registrados ocorreram em 776 a.C., marcando o início de uma tradição que continuaria por mais de 1 milênio. As Olimpíadas antigas eram mais do que apenas competições atléticas. Eram um festival religioso e cultural, um momento para que gregos de todos os cantos do mundo antigo se reunissem em paz e celebrassem sua herança comum. Os atletas competiam em uma variedade de modalidades, incluindo corrida, luta livre, boxe e corrida de bigas. A vitória nestas competições trazia não apenas glória ao atleta, mas também honra à sua cidade-estado. Durante séculos, os Jogos Olímpicos antigos floresceram como um símbolo da unidade grega, reunindo atletas de todas as cidades-estado para competir em honra dos deuses, e um testemunho de suas conquistas culturais, refletindo a importância da excelência física e espiritual na sociedade grega. No entanto, com o passar do tempo, os Jogos começaram a declinar, perdendo gradualmente seu prestígio e importância. A agitação política, valores culturais em mudança e a ascensão do Império Romano contribuíram para sua eventual decadência, alterando o cenário da Grécia Antiga. A conquista romana da Grécia no século II a.C. marcou um ponto de virada na história dos Jogos, trazendo novas influências e desafios. Embora os romanos inicialmente permitissem que os Jogos continuassem, eles gradualmente perderam seu significado religioso e se tornaram cada vez mais comercializados, focando mais no entretenimento do que na devoção. Em 393 d.C., após mais de 1000 anos de celebração contínua, o imperador romano Teodósio I, um cristão devoto, emitiu um decreto abolindo os Jogos, considerando-os pagãos. Com este decreto, os Jogos Olímpicos antigos chegaram ao fim, seus campos antes sagrados caindo em ruínas e obscuridade, deixando apenas memórias de uma era gloriosa. Durante séculos, os Jogos Olímpicos permaneceram adormecidos, uma lembrança distante de uma era passada. No entanto, o espírito dos Jogos antigos, com sua ênfase na excelência atlética, no jogo limpo e na compreensão internacional, acabaria sendo revivido. No final do século XIX, um aristocrata francês chamado Barão Pierre de Coubertin embarcou em uma missão para trazer as Olimpíadas de volta à vida. Coubertin acreditava que o esporte tinha o poder de unir pessoas de diferentes nações e culturas, promovendo a paz e o entendimento em um mundo frequentemente dividido por conflitos. Sua visão tornou-se realidade em 1896. Quando os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em Atenas, Grécia. Os Jogos foram um sucesso retumbante, atraindo atletas de 14 nações e capturando a imaginação do mundo. Seção 5. Barão Pierre de Coubertin, o visionário por trás do Renascimento. Pierre de Coubertin, nascido em uma família aristocrática francesa em 1863, era um homem de muitas paixões e interesses variados. Ele foi educador, historiador e um forte defensor da educação física, acreditando que o esporte era essencial para o desenvolvimento completo do indivíduo.
No entanto, foi sua crença inabalável no poder do esporte para unir a humanidade que se tornaria seu legado definitivo. Ele acreditava que o esporte poderia transcender barreiras culturais e políticas. Em 1894, Coubertin organizou um congresso internacional em Paris, onde representantes de 12 países se reuniram para discutir o renascimento dos Jogos Olímpicos. Este evento foi um marco na história do esporte. O congresso foi um sucesso absoluto, levando à fundação do Comitê Olímpico Internacional, ou COI, e abrindo caminho para as primeiras Olimpíadas modernas em Atenas, 2 anos depois. Este foi o início de uma nova era para o esporte mundial. A visão de Coubertin para as Olimpíadas ia além da competição atlética. Ele sonhava com um evento que pudesse promover a paz e a compreensão entre as nações. Ele via os Jogos como uma plataforma para promover a educação, o intercâmbio cultural e a cooperação internacional. Para Coubertin, os Jogos Olímpicos eram uma celebração da humanidade e do espírito esportivo. Seção 6. A chama olímpica, um símbolo de esperança e união. A chama olímpica é um dos símbolos mais reconhecíveis dos Jogos, representando o espírito olímpico e seu legado duradouro. Nas Olimpíadas modernas, a chama é acesa em Olímpia, na Grécia, usando um espelho parabólico para concentrar os raios solares. A chama é então carregada por um revezamento de tochas até a cidade sede dos Jogos, passando por diferentes regiões e comunidades ao longo do caminho. O revezamento da tocha simboliza a passagem do espírito olímpico de uma geração para a seguinte, unindo pessoas de todas as esferas da vida em uma celebração compartilhada do esporte e da conquista humana. O acendimento da pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos é um ato simbólico que marca o início oficial da competição. Seção 7. Expandindo horizontes. A evolução dos Jogos. Desde seu renascimento em 1896, os Jogos Olímpicos passaram por mudanças significativas, adaptando-se às paisagens sociais, políticas e tecnológicas em constante evolução dos séculos 20 e 21. Uma das mudanças mais significativas foi a inclusão das mulheres nos Jogos Olímpicos. As primeiras Olimpíadas modernas em Atenas não permitiam que as mulheres competissem, refletindo as normas sociais vigentes na época. No entanto, ao longo dos anos, as mulheres lutaram por seu direito de participar dos Jogos. E sua inclusão enriqueceu as Olimpíadas, mostrando o incrível talento e capacidade atlética de mulheres atletas de todo o mundo. As Olimpíadas também se expandiram para incluir novos esportes e disciplinas, refletindo os interesses e tendências em constante mudança no mundo do atletismo. Seção 8. Superando obstáculos, as Olimpíadas e a agitação política. Ao longo de sua história, os Jogos Olímpicos frequentemente se entrelaçaram com eventos políticos e controvérsias. Desde a sua criação na Grécia Antiga, os Jogos têm sido um reflexo das tensões e alianças globais. Os Jogos têm sido usados como plataformas para protestos políticos, boicotes e até atos de terrorismo, destacando a complexa relação entre esportes e política no cenário mundial. Esses eventos mostram como o esporte pode ser tanto um campo de batalha quanto um terreno neutro. As Olimpíadas de Berlim de 1936, realizadas na Alemanha nazista, tornaram-se um palco para a máquina de propaganda de Adolf Hitler. Ele tentou usar os Jogos para mostrar a superioridade do regime nazista ao mundo. Os nazistas procuraram usar os Jogos para promover sua ideologia de supremacia ariana, mas os Jogos foram finalmente ofuscados pelas conquistas atléticas do atleta afro-americano Jesse Owens, que ganhou 4 medalhas de ouro e desafiou a ideologia racista dos nazistas. A vitória de Owens foi um golpe significativo contra a propaganda nazista. A era da Guerra Fria viu inúmeros casos de boicotes políticos e tensões nas Olimpíadas. Países usaram os Jogos como uma forma de protesto contra as políticas de seus adversários, resultando em ausências notáveis de várias nações.
Apesar desses desafios, os Jogos Olímpicos perseveraram, servindo como um testemunho do poder do esporte para transcender as divisões políticas e unir as pessoas. A chama olímpica continuou a queimar, simbolizando a esperança e a unidade. Mesmo em tempos de conflito e incerteza, os Jogos proporcionaram uma plataforma para o diálogo, a compreensão e a esperança de um futuro mais pacífico. Eles mostraram que, apesar das diferenças, a humanidade pode encontrar um terreno comum através do esporte.